Bom dia, galera. Vamos fazer aí uma revisão, uma correção aí da síntese da página 40, 41, 42, 43 e 94. Então, vamos fazer essa revisão para a prova da terceira unidade, né? Que será na próxima semana. Então, vamos falar um pouco, vamos rever aí. Que no capítulo 13 do módulo aí de vocês, o módulo 7, falamos sobre a circulação social do textos. Então fala sobre esses tipos de textos, o texto argumentativo, o texto narrativo, o texto expositivo, o texto injuntivo e o texto descritivo. Né? Cada tipo de texto aí tem, né, a sua diversidade de gêneros textuais. Por exemplo, nós temos o texto dissertativo, né, o texto que vocês utilizam para fazer a produção textual de vocês, não é? Com o professor Lucas, professor de redação, que vocês vêm aprendendo, né? Não é da agora, mas todo o decorrer da unidade, de outras séries também, é esse texto dissertativo que você defende a tese, né, usando aí a terceira pessoa. O texto descritivo é aquele que descreve, então a gente pode ter a descrição objetiva ou a descrição subjetiva. Os textos expositivos são aqueles que nós expomos, os textos através de seminários, através de simpósios, são os textos expositivos. Os textos injuntivos são aqueles também chamados de textos instrucionais, são aqueles das receitas médicas, receitas culinárias, né, regras de jogo, são esses textos que dão as instruções. E o texto narrativo são aqueles que narram fatos, contam fatos. E a estrutura desse texto, ele tem os personagens, tem os narradores, tem o enredo, clímax, e isso tudo aí vocês já viram. Então, nós vamos rever aí, né, também o uso dos quês. Quando é utilizado o que, quando se utiliza esse que, e quando não é utilizado o que. Então, no módulo de vocês tem falando, tá, que vocês revejam aí quando é que o que ele é substantivo, quando ele é pronome, quando ele é interjeição. Então, tudo isso aí está no capítulo 13 de vocês, certo? Então, vocês revejam, tá bom? Vão observar aí, por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo de um uso de que. No caso aqui, se eu dissesse assim, ó, muitos são os casais que o amor envolve. Esse que seria um substantivo ou um objeto direto? O objeto direto a gente sabe que a gente faz a pergunta ao verbo, né, e ele não tem a preposição. Então, no momento que se dissesse assim, muitos são os casais que o amor envolve. Envolve o quê? Então, aí, essa pergunta já de envolver o quê não tem preposição, então aí vai ser chamado de objeto direto. Então, esse que aí vai ser o uso aí, não de um substantivo, e sim de um objeto direto. Então, tem aí quando o que ele é pronome, quando o que é conjunção, né? Voltem aos vídeos que eu passei para vocês reverem novamente. Então, passemos para a página para fazer a correção da síntese do capítulo 13 e capítulo 14. Então, no capítulo 13 da página 40, nós vamos fazer a correção. Eu gostaria que após a correção que eu fizesse aqui, vocês tirassem foto e postassem para eu saber realmente que vocês fizeram essa correção. Então, diz assim, onde tem em síntese, acompanhe, por favor. Neste capítulo, tratamos do processamento de leitura, focalizando os explícitos e os implícitos textos na compreensão de leitura. Abordamos os gêneros textuais e seus domínios discursivos e tratamos do emprego da palavra que. Em relação à compreensão da leitura, considere esta frase de para-choque de caminhão. Minhoca é um absurdo, não tem nem pé nem cabeça. Aí pergunta, nesse contexto da frase de para-choque de caminhão, a palavra minhoca implícita o conhecimento prévio de que se trata de um verme alongado. Um anelida é o que vive em túneis e galerias na terra.
A noção sem pé nem cabeça remete àquilo que contraria a razão aos que é considerado absurdo. Considerando essas observações e o que foi estudado neste capítulo, complete. Aí nós vamos aí, vejam se vocês colocaram correto aí para fazer a correção. Considera-se explícita a informação. O que vocês deveriam colocar é isso aqui, ó, que vocês vão escrever aí. Que é dada no texto aquilo que está na linha, ao se reconhecerem itens ou unidades lexicais. Vou repetir, hein? Que é dada no texto aquilo que está na linha, ao se reconhecerem itens ou unidades lexicais. Essa é a resposta. O outro, hein? Continuando. É explícita a informação de que minhoca não tem pé nem cabeça, por isso considerado um absurdo. Considera-se implícita a informação. Aí completem aí. Detectável quando se compreende o que está nas entrelinhas e tem como pano de fundo conhecimentos que são retomados para a compreensão do texto. Vou repetir, hein? Detectável quando se compreende o que está nas entrelinhas e tem como pano de fundo conhecimento que são retomados para a compreensão do texto. Vamos fazer agora a cruzadinha. Número 1. Nessa esfera circulam instruções de montagem, descrição de obras, avisos, manuais de instrução, códigos de obras, controle de equipamentos. Na oralidade são comuns as ordens dadas por superiores. Então, o número 1, escrevam aí, industrial. Industrial. 2. Nesse domínio circulam orações, rezas, cânticos e na oralidade pregações, sermões e cantos. A resposta certa é religioso. 3. Nessa instância circulam roteiro de cerimônias oficiais, roteiro de formatura, lista de tarefas do quartel e na oralidade a ordem do dia. Resposta correta, militar. Número 4. Nessa esfera discursiva circulam artigos científicos, verbetes, notas de aula, resumos, provas, certificados e na oralidade circulam debates, discussões, comunicações, arguição oral e seminários. Resposta correta, instrucional. 5. Nesse domínio discursivo, circulam editoriais, notícias, reportagens, notas, artigo de opinião, comentários, histórias em quadrinhos, tirinhas, classificados, entrevistas, programação semanal e, na oralidade, entrevistas televisivas e radiofônicas, reportagem ao vivo, boletim do tempo. Resposta correta, jornalístico. 6. Nessa instância discursiva circulam propagandas, anúncios, cartazes, folhetos logomarcas, avisos outdoor, placas, endereço eletrônico e na oralidade publicidade de rádio e de TV. Resposta correta, publicitário. E a última, nesse domínio do discurso circulam contratos, leis, regimentos, certidões, boletins, editais, regulamentos e na oralidade, depoimentos, inquéritos, ordem de prisão. Resposta correta, jurídico. E a vertical tem, domínio discursivo é, completem aí, a esfera de produção ou de atividade humana que engloba um conjunto de gêneros. Repetindo, domínio discursivo é a esfera de produção ou de atividade humana que engloba um conjunto de gêneros. Passemos para a página 42. Vamos completar aí morfologicamente, viu? Vamos ver aí ao grupo de classes de palavras. Substitui um termo antecedente assumindo suas funções sintáticas. Nesse caso aí vocês vão colocar relativo.
A segunda, que cartas chegaram mais rápidos? Aí tem, com função de adjetivo, assume a função do adjunto adnominal. Veja se vocês colocaram aí, adjetivo interrogativo. Terceiro, ligado ao verbo em enunciados interrogativos, sejam diretos ou indiretos. Completem aí com substantivo interrogativo. Depois vem, que tarifa cara a dos Correios? É usada em frases exclamativas e ligada a um substantivo, completem aí, indefinido. Depois nós temos aí conjunção coordenativa e subordinativa. Então, vocês vão dar exemplos, né? Esses exemplos vocês que vão dar, eu não vou dizer aqui, porque aí vocês vão fazendo e vão colocando os exemplos de vocês aí do lado. Eu só vou dizer, né, a ordem como vocês vão colocar essas conjunções. Então, no primeiro quadrinho, coloquem aí aditiva, explicativa, causal, comparativa, consecutiva, final, temporal e integrante. Pronto, colocou isso aí ao lado, agora vocês vão dar exemplo, certo? Aí você vai dar exemplo de uma aditiva. Você sabe que a aditiva ela pode ter a conjunção e, mas também, nem, né? A explicativa você coloca a conjunção porque. Então você aí ao lado você vai dar exemplo de cada uma, tá? Na página 43, aqui nós já estamos terminando o capítulo 13 da síntese. Diz assim, vejam se vocês fizeram dessa maneira, tá? Vai corrigindo. Complete o quadro a seguir, explicando as situações em que o vocábulo que classifica-se como substantivo, interjeição, partícula expletiva, advérbio e em que equivale a preposição de, apresentando exemplos, assim. Morfologicamente pode ser, aí tem a primeira palavra, tem substantivo, ao lado, vocês vão escrever assim, o que é precedido de um artigo. Do lado onde tem substantivo, vocês vão colocar o que é precedido de um artigo. Isso aí é a situação de uso, viu? Aí abaixo de substantivo tem interjeição. Então, qual é a situação de uso desse que na interjeição? Aí vocês vão colocar aí ao lado. Traduz uma emoção. Traduz uma emoção. E ele vem sempre seguido de exclamação, viu, gente? Abaixo tem partícula de realce ou expletiva. Ao lado, onde está em branco, aí você vai colocar dá realce ao enunciado. Aguardar um pouquinho para que vocês escrevam. Abaixo nós temos equivalente à preposição de. Aí ao lado vocês vão colocar é usada em locuções verbais. É usada em locuções verbais. E por último aí tem advérbio. Aí ao lado você vai colocar intensifica o sentido de um adjetivo. Intensifica o sentido de um adjetivo. Vou repetir, hein? Vou repetir essa questão. Então, onde tem morfologicamente pode ser. Aí embaixo tem substantivo. Onde tem situação de uso, vocês vão colocar ao lado do substantivo. O que é precedido de um artigo. Depois embaixo onde tem interjeição, ao lado vocês vão colocar traduz uma emoção. Abaixo tem partícula de realce ou expletivo. Então ao lado vocês vão colocar dá realce ao enunciado. Prosseguindo, nós temos equivalente à preposição de. Aí ao lado coloquem é usado em locuções verbais. E por último, advérbio, vocês vão colocar intensifica o sentido de um adjetivo. Passemos agora para a página 94, que é a síntese do capítulo 14. Página 94. Vamos lá? Bem, na página 94... diz assim,
Decifre esta carta enigmática. Então, lá vai, hein? Propósito comunicativo é a... Veja se vocês colocaram isso aí. Meta ou finalidade evidenciada no texto a ser identificada pelo leitor. Vou repetir, hein? Propósito comunicativo é a meta ou finalidade evidenciada no texto a ser identificada pelo leitor. Depois temos, complete o quadro a seguir com as normas de concordância nominal de acordo com a exemplificação dada. Aí temos normas de concordância nominal, hein? Tem um exemplo aqui. Os filhos de Marina não a viram chegar à sala. Então, qual é a norma dessa concordância? Escrevam aí. O nome impõe seu gênero e seu número a seus modificadores. Repetindo, o nome impõe seu gênero e seu número a seus modificadores. Depois tem outro exemplo. Ensinam-se as línguas espanhola e inglesa. Então, escrevam aí. Quando um nome está no plural, e seus determinantes são coordenados, os adjetivos permanecem no singular. Repetindo, quando um nome está no plural e seus determinantes são coordenados, os adjetivos permanecem no singular. Terceiro quadro. É proibido entrada, é proibida a entrada. Então, escrevam. Quando a palavra feminina aparece sem nenhuma determinação, tornando um sentido vago, o determinante fica no masculino. Repetindo, quando a palavra feminina aparece sem nenhuma determinação, tomando um sentido vago, o determinante fica no masculino. Continuando, compreendidas essas normas de concordância, vamos à prática. Então, ao lado vocês escrevem. Particípios devem concordar em gênero e número. Particípios devem concordar em gênero e número. Aí tem outro exemplo. Abriu a página 1 da edição 2 do segundo volume do livro. Coloquem aí ao lado. Quando os numerais cardinais são usados em lugar dos ordinais, não fazem concordância nominal. Repetindo, quando os numerais cardinais são usados em lugares dos ordinais, não fazem concordância nominal. Seguindo, aí tem outro exemplo. Ao final da leitura, percebeu que havia páginas anexas importantes. Escrevam aí. Usados como modificadores. Anexo, incluso, junto, como determinantes do nome, devem concordar com esse nome. Vou repetir. Usados como modificadores anexo, incluso, junto, como determinantes do nome, devem concordar com esse nome. Próximo exemplo que tem aí no livro de vocês. Elas fizeram o exame meio nervosas. Vocês vão escrever. Usado como advérbio, significando mais ou menos, ou um tanto. Meio é advérbio e não se flexiona. Repetindo. Usado como advérbio, significando mais ou menos, ou um tanto. Meio é advérbio e não se flexiona. E a última, né, o último exemplo nós temos. Ganhei 2 meias laranjas. Uma é azeda, a outra é doce. Coloquem aí. Usado como modificador de nome.
usado como modificador de nome. Então, revejam novamente, certo? Pode seguir aí, estudar o capítulo 13 e 14 desse módulo 7, tá? Falando sobre o uso dos queis e concordância nominal. São esses dois assuntos que vão cair lá na nossa prova. Eu gostaria que vocês tirassem, certo? Quando vocês terminassem de fazer a correção, vocês tirassem foto dessas páginas e me enviassem, para eu saber que vocês realmente fizeram essa atividade, tá bom? Abraços a todos e um bom final de semana. Beijos!